A conquista da Copa do Mundo de 1994 pela Seleção Brasileira de Futebol, realizada nos Estados Unidos, marcou o tetracampeonato e o fim de um longo jejum de 24 anos sem títulos mundiais. Este torneio é lembrado tanto pelas dificuldades que a equipe enfrentou quanto pela habilidade e determinação que os jogadores demonstraram ao longo da competição. Foi uma conquista que restabeleceu o Brasil no topo do futebol mundial e introduziu uma nova geração de ídolos, como Romário e Bebeto. Antes do torneio, a seleção brasileira estava sob pressão, pois o último título havia sido conquistado em 1970, no México. Sob o comando de Carlos Alberto Parreira e do assistente técnico Zagallo, a equipe passou por intensas críticas e desconfiança da imprensa e da torcida. Parreira, que acreditava em uma abordagem tática mais defensiva e pragmática, foi criticado por abandonar o estilo ofensivo característico do Brasil. A seleção passou por um processo de reformulação, e Parreira apostou em um esquema tático mais sólido, com uma defesa bem estruturada e meio-campo compacto. A equipe contava com jogadores experientes, como Tafarel no gol, Jorginho e Branco nas laterais, e o capitão Dunga no meio-campo. No ataque, a responsabilidade recaiu principalmente sobre Romário e Bebeto, que, embora fossem jogadores talentosos, tinham estilos diferentes que, juntos, se complementavam. Romário era um atacante letal dentro da área, enquanto Bebeto era mais criativo e versátil. O Brasil foi sorteado para o Grupo B, junto com Rússia, Camarões e Suécia. No primeiro jogo, contra a Rússia, a equipe venceu por 2-0, com gols de Romário e Raí, que era o capitão no início do torneio. No segundo jogo, contra Camarões, o Brasil venceu novamente por 3-0, com destaque para a atuação de Romário, que marcou um gol. O terceiro e último jogo da fase de grupos foi contra a Suécia, terminando em um empate por 1-1, com outro gol de Romário. Com esses resultados, o Brasil avançou para as oitavas de final como líder do grupo. Na fase eliminatória, o Brasil enfrentou adversários difíceis, mas a equipe se mostrou sólida e eficiente. Oitavas de final, Brasil 3-0 Estados Unidos em um jogo disputado no dia 4 de julho, aniversário da independência dos Estados Unidos, o Brasil enfrentou a seleção anfitriã. O jogo foi complicado, mas o Brasil venceu por 1-0, com um gol de Bebeto após uma assistência de Romário. A partida também ficou marcada pela expulsão de Leonardo, que desferiu uma cotovelada no jogador americano Tabby Ramos e foi suspenso do restante da Copa. Em uma das partidas mais emocionantes do torneio, o Brasil enfrentou a Holanda. O jogo foi intenso e terminou em 3-2 para o Brasil. Romário abriu o placar, e Bebeto ampliou, mas a Holanda empatou. O gol decisivo veio de Branco, em uma cobrança de falta poderosa. Enfrentando a Suécia novamente, o Brasil teve dificuldades para superar a defesa sueca. O único gol do jogo foi marcado por Romário, que brilhou mais uma vez ao garantir a vaga para a final. A final foi disputada no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, no dia 17 de julho de 1994, entre o Brasil e Itália, duas seleções tradicionais que buscavam o tetracampeonato. Esta foi a primeira final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. Durante 120 minutos de jogo, ambas as seleções tiveram poucas chances claras, pois as defesas eram sólidas e os atacantes eram fortemente marcados. O Brasil teve uma atuação mais ofensiva, mas a Itália, liderada por Roberto Baggio, também ameaçava com contra-ataques. Na disputa de pênaltis, o Brasil converteu suas cobranças com Márcio Santos, Romário, Branco e Dunga. Do lado italiano, Baresi e Massaro desperdiçaram suas chances, e, por fim, Roberto Baggio, o grande craque da Itália, chutou por cima do gol, selando a vitória do Brasil por 3-2 nos pênaltis. O Brasil conquistava o tetracampeonato, e o capitão Dunga levantou a taça em uma celebração histórica e emocionante.